Bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo do livro Iludidos pelo Acaso de Nassim Nicholas Taleb. Aprenda com esse resumo os códigos da influência da sorte nos mercados e na vida. O que faz algumas pessoas serem mais bem-sucedidas que outras? Tem relação com habilidade e estratégia, ou pode ter influência de algum fator que foge ao nosso controle? Iludidos pelo Acaso é sobre sorte, ou mais precisamente, sobre como a encaramos nas nossas experiências pessoais e profissionais. Nassim Taleb apresenta insights sobre essa variável nebulosa das nossas decisões e, para isso, usa exemplos do mercado financeiro, área em que supostamente a sorte pode ser confundida com habilidade. Às vezes a performance de um empresário de visão ou de um trader talentoso pode ser mais influenciada pelo acaso do que pela habilidade. É claro que temos a tendência de acreditar que eventos não acontecem ao acaso, e tentamos encontrar razões onde nenhuma razão existe, mas este best-seller irreverente acaba com essa nossa ilusão. Este livro trata da sorte disfarçada e encarada como não sorte, ou seja, como competência, e, de modo mais geral, do acaso disfarçado e encarado como não acaso, ou seja, como determinismo. A sorte no mercado, sorte percebida como habilidade, ou a sorte na evolução. Nassim Taleb desmistifica muita coisa que percebemos como verdade, e como padrão. Ele dá uma visão geral de como todo, consegue variar estatisticamente para os opostos, de muito sucesso e lucro, para muito fracasso e perda. Dessa forma, não ficamos com aquela análise enviesada, de que a maioria ganha. Como ele coloca no seguinte trecho do livro: é evidente que assumir riscos é necessário para um grande sucesso, mas também é imprescindível para o fracasso. Tivesse o autor feito o mesmo estudo sobre cidadãos falidos, certamente encontraria uma predileção pela exposição a riscos. O principal ponto do livro é entender a influência que a sorte possui em muitas coisas em nossa vida, mas principalmente em nossa visão do mercado. De certa forma, o livro é um guia para como muitas coisas são aleatórias e pouco prováveis, e como podemos sobreviver nesse meio de incerteza. Então vamos para o resumo? Parte 1. O alerta de Solon: obliquidade, assimetria, indução. O fato de que todos os milionários eram pessoas persistentes e afeitos ao trabalho, não torna todas as pessoas persistentes e esforçadas milionárias. Inúmeros empreendedores mal-sucedidos eram persistentes e trabalhavam arduamente. É evidente que assumir riscos é necessário para um grande sucesso, mas também é imprescindível para o fracasso. Tivesse o autor feito o mesmo estudo sobre cidadãos falidos, certamente encontraria uma predileção pela exposição a riscos. Encanta-me a diferença quando penso que a origem do problema de iludidos pelo acaso, a falsa crença no determinismo, também é associada com a redução da dimensionalidade das coisas. Por mais que se acredite na noção de manter as coisas simples, é a simplificação que é perigosa. O que vem com auxílio da sorte pode ser tomado pela sorte, em geral, rápida e inesperadamente. Solon também teve a intuição de uma questão que tem obcecado a ciência nesses últimos 3 séculos, o problema da indução. Eu o chamo, neste livro, de cisne negro ou evento raro. Solon chegou mesmo a compreender outro problema relacionado a ele, que chamo de questão da obliquidade. Não importa com que frequência algo tem êxito se o fracasso tem um preço demasiadamente elevado. Capítulo 1. Se você é tão rico, por que não é tão esperto? Ser extremamente rico quanto a média das vidas que poderia ter levado. Se tivesse que reviver sua vida profissional alguns milhões de vezes, muito poucas dessas vidas alternativas teriam sido marcadas por má sorte, mas, devido ao seu conservadorismo, também muito poucas teriam sido afetadas por uma grande cartada da sorte. Capítulo 2. Um método contábil bizarro. Parto do lugar comum, de que não se pode julgar o desempenho em qualquer área, seja na guerra, política, medicina ou investimentos, por seus resultados, mas se deve fazê-lo pelos custos da alternativa, isto é, se a história tivesse se desenrolado de maneira diferente. É evidente que a qualidade de uma decisão não pode ser julgada apenas com base em seu resultado, mas esse ponto de vista parece ser emitido apenas por pessoas que fracassam. Os que têm êxito atribuem seu sucesso à qualidade de sua decisão. 10 milhões ganhos por meio da roleta russa não têm o mesmo valor que 10 milhões ganhos por meio da laboriosa e difícil arte da odontologia. As duas quantias são iguais, podem comprar as mesmas coisas, exceto que a dependência de uma em relação ao acaso é maior. Vemos a riqueza sendo gerada, nunca o processador dela, uma questão que faz com que as pessoas não enxerguem os riscos e nunca vejam os perdedores. O jogo parece incrivelmente fácil, e entramos nele alegres. Muita gente era capaz dos cálculos mais complexos, com grande rigor, quando se tratava de equações, embora fosse totalmente incapaz de resolver um problema com a mínima conexão com a realidade, era como se entendesse a letra, mas não o espírito da matemática.
Como um trader de derivativos, percebi que as pessoas não gostam de fazer seguros contra coisas abstratas, o risco que recebe sua atenção é sempre algo vívido. O mapa probabilístico na mente de cada um é tão voltado para o sensacional que seria possível obter ganhos informativos, deixando-se de assistir ao noticiário. Esse é um dos muitos motivos pelos quais o jornalismo talvez seja a maior praga que enfrentamos hoje, e enquanto o mundo fica cada vez mais complicado, nossa mente é treinada para cada vez mais simplificação. Epifenomenalismo, ou seja, quando alguém tem uma ilusão de causa e efeito. A bússola move o barco? Observando os riscos, você os reduz efetivamente, ou só tem a sensação de que está fazendo o seu trabalho? Capítulo 3. Uma reflexão matemática sobre a história. Os especialistas chamam o desprezo pela história de determinismo histórico, caracterizado, em suma, por uma crença segundo a qual todos sabemos quando está sendo escrita a história. É difícil imaginar que as pessoas que testemunharam a história não soubessem, na época, o quanto aquele momento seria importante. Porém, todo o respeito que devemos ter pela história não se traduz muito bem no tratamento que damos ao presente. Tem a ver com o modo como nossa mente lida com a informação histórica. Quando olhamos para o passado, ele sempre parece determinístico, já que uma única probabilidade ocorreu. Nossa mente interpreta a maior parte dos eventos, não considerando os precedentes, mas os seguintes. E por que isso? Nossa mente não foi projetada para compreender como o mundo trabalha, e sim para escapar de problemas depressa e ter filhos. Os psicólogos chamam essa supervalorização do que se sabe, no momento de um evento devido a informações posteriores, o viés retrospectivo, que é o efeito eu já sabia. Um erro não é algo que se determina depois do fato, mas à luz das informações que se tinha até então. Ergodicidade significa, a grosso modo, que sob certas circunstâncias, caminhos de amostragem aleatórios muito longos terminam parecendo uns com os outros. Isso porque a diferença entre ruído e informação tem uma analogia, é a diferença entre jornalismo e história. Matematicamente, progresso significa que algumas informações novas serão melhores que informações passadas, mas não que a média das novas informações suplantará a média das informações passadas, o que significa que é uma boa escolha, quando em dúvida, rejeitar a nova ideia, a nova informação ou o novo método. Se um evento é bastante importante, acabará encontrando um caminho até os meus ouvidos. A mesma metodologia pode explicar por que o noticiário é cheio de ruído, e por que a história é, em grande parte, desprovida dele. Finalmente, isso explica por que as pessoas que olham o acaso de muito perto acabam esgotadas, suas emoções sugadas pela série de pontadas de dor que experimentam. Independentemente do que aleguem, uma pontada negativa não é compensada por uma positiva, e isso levará a um déficit emocional. Note também a implicação de que riqueza não importa tanto para o bem-estar, quanto a rota utilizada para chegar a ela. Capítulo 4. Acaso, tolice e o intelectual científico. Não precisamos ser racionais e científicos quando se trata dos detalhes da vida diária, apenas nas coisas que podem nos causar mal e ameaçar nossa sobrevivência. A vida moderna parece nos convidar a fazer o oposto, nos tornar extremamente realistas e intelectuais quando se trata de assuntos como religião e comportamento pessoal, e tão irracionais quanto possível, quando se trata de mercados e assuntos comandados pelo acaso. Capítulo 5. Sobrevivência do menos apto, a evolução pode ser iludida pelo acaso? Traduzindo a ideia em termos sociais, eles creem que as companhias e organizações vão, graças à competição, melhorando irreversivelmente. Os mais fortes sobreviverão, os mais fracos desaparecerão. As coisas não são tão simples. O fato é que as organizações não se reproduzem como membros vivos da natureza, as ideias de Darwin se referem à aptidão reprodutiva, não à sobrevivência. O problema vem, como tudo mais neste livro, do acaso. As mutações negativas são traços que sobrevivem, a despeito de serem piores do que aqueles que substituíram, do ponto de vista da aptidão reprodutiva, mas que, no entanto, não devem durar mais que umas poucas gerações, no que é chamado de agregação temporal. A aptidão darwiniana se aplica a espécies que se desenvolvem ao longo de muito tempo, não a espécies observadas num período curto. A agregação temporal elimina muitos dos efeitos do acaso, as coisas, eu leio o ruído, se equilibram no longo prazo, como se diz. Devido aos eventos raros abruptos, não vivemos num mundo onde tudo converge continuamente na direção da melhoria. Também acontece que as coisas, na vida, não se movem continuamente, em absoluto. Evolução significa, na média os animais estarão aptos, mas não um único entre eles, e não em todas as épocas. O aspecto negativo é que, quanto mais tempo esses animais continuarem sem encontrar um evento raro, mais vulneráveis ficarão em relação a ele. Dissemos que, se estendêssemos o tempo indefinidamente, então,
por ergodicidade, tal evento acontecerá, com toda a certeza, e a espécie será extinta. Isso porque evolução significa aptidão a uma única série temporal apenas, não a média de todos os meios possíveis. Devido a um vício da estrutura do acaso, uma pessoa que tem lucro, como John, alguém que é um puro perdedor no longo prazo e, portanto, inapto à sobrevivência, apresenta um alto grau de elegibilidade no curto prazo, e tem a propensão de multiplicar seus genes. Capítulo 6. Obliquidade e assimetria. Sempre que há assimetria nos resultados, o valor médio de sobrevivência não tem nada a ver com a sobrevivência mediana. Pessoas confundem probabilidade com expectativa. Isso ocorre principalmente porque grande parte da educação escolar vem de exemplos em que ambientes simétricos, como o lançamento de uma moeda no ar, em que essa diferença não tem importância. Por exemplo, minha opinião era de que o mercado tinha mais probabilidade de subir, mas que era preferível vender, porque, se caísse, eu perderia muito. Portanto, não é a probabilidade de um evento que interessa, mas quanto é ganho no momento do evento. A frequência do lucro é irrelevante, mas sim, é a magnitude do resultado que conta. Exatamente como em finanças, um evento que traz grandes consequências, mesmo raro, não pode ser ignorado. Associe os eventos raros a qualquer má compreensão dos riscos que se originam de uma interpretação estreita, de séries temporais passadas. Psicólogos descobriram recentemente que as pessoas tendem a ser mais sensíveis à presença, ou à ausência, de determinado estímulo que a sua magnitude. Isso implica que uma perda é sentida primeiro apenas como uma perda, com maiores implicações depois. Esses traders perdem dinheiro com regularidade, mas em pequenas quantias, e fazem dinheiro raramente, mas em grandes quantidades. Eu os chamo de caçadores de crises. Sou feliz em ser um deles. Tomamos o passado como uma amostragem única e homogênea, e acreditamos que aumentamos consideravelmente nosso conhecimento do futuro a partir da observação da amostragem do passado. Se traders racionais detectam um padrão de ações subindo às segundas-feiras, então, assim que esse padrão se torna detectável, seria anulado pelas pessoas comprando na sexta-feira, em antecipação a tal efeito. Não há propósito em procurar padrões que estão disponíveis para todo mundo, que tenham uma conta junto a uma corretora, uma vez detectados, eles serão anulados. Capítulo 7. O problema da indução. Mas há um aspecto mais severo do empirismo ingênuo. Posso usar dados para refutar uma hipótese, mas nunca para prová-la. Posso usar a história para refutar uma conjectura, porém nunca para afirmá-la. Amostras podem ser bastante insuficientes, mercados podem mudar, podemos não saber muito sobre o mercado, a partir de informações históricas. É mais seguro usar dados para rejeitar, que para confirmar hipóteses. Por que uma teoria nunca está certa? Porque nunca saberemos se todos os cisnes são brancos. Uma teoria nunca pode ser verificada. Mas o que é indução exatamente? Indução é ir de muitos particulares ao geral. É muito útil, já que o geral ocupa muito menos espaço na memória, que uma coleção de particulares. Parte 2. Macacos em máquinas de escrever, viés do sobrevivente, e outras distorções dos fatos. Quanto mais dados temos, mais probabilidade há de que nos vejamos afogados neles. A parte 2 é uma síntese das predisposições do acaso, viés do sobrevivente, ou macacos, em uma máquina de escrever, confirmando que vemos apenas os vencedores, e temos uma visão distorcida das probabilidades, o fato de que a sorte é, com máxima frequência, o motivo do grande sucesso, e a deficiência biológica de nossa incapacidade de entender a probabilidade. Capítulo 8. Milionários demais no vizinho. Como somos recortados da população em geral e temos que morar em comunidades pequenas, é difícil avaliar nossa situação nos limites geográficos estreitamente definidos de nosso habitat. O erro de ignorar o viés do sobrevivente é crônico, até mesmo, e talvez especialmente, entre os profissionais. Como? Somos treinados para tirar vantagem da informação que está diante dos nossos olhos, ignorando a informação que não vemos. Um breve resumo a essa altura, mostrei como tendemos a tomar, erroneamente, uma realização entre todas as possíveis histórias aleatórias como a mais representativa delas, esquecendo que pode haver outras. Em suma, a predisposição de se olhar somente os sobreviventes, implica que a realização de mais alto desempenho será a mais visível. Por quê? Porque os perdedores não aparecem. Capítulo 9. É mais fácil comprar e vender, do que fritar um ovo. O que é que estou fazendo? O mesmo que procurar um sobrevivente dentro do conjunto de regras que tenham possibilidade de funcionar. Estou adequando a regra aos dados. Essa atividade é denominada Data Snowping. Quanto mais tento, mais probabilidade terei,
por pura sorte, de encontrar uma regra que funcione, com os dados passados. Uma série aleatória sempre apresentará algum padrão detectável. Uma jogada isolada aleatória tende a exibir algum tipo de padrão. O problema é que a descoberta de uma ausência e a ausência de descobertas se misturam. Pode haver uma importante informação no fato de que não ocorreu nada. Capítulo 10. O perdedor leva tudo sobre as não linearidades da vida. A teoria do caos se preocupa, primordialmente, com funções em que um pequeno acréscimo pode levar a uma resposta desproporcional. Assim como um ator é alçado instantaneamente ao estrelato, as pessoas aceitam o que outras gostam de fazer. Forçar o processo a adotar uma dinâmica racional seria supérfluo? Não, seria impossível. Isso se chama resultado dependente do caminho, e tem frustrado muitas tentativas matemáticas de moldar o comportamento. Quanto mais conectada uma rede, maior a probabilidade de alguém deparar com ela, e mais conectada ela estará, especialmente se não há uma limitação significativa a essa capacidade. Sucesso demais é o inimigo. Pense em como os ricos e famosos são punidos. Fracasso demais é desmoralizante. Eu gostaria de ter a opção de não conseguir nenhum nem outro. Capítulo 11. O acaso e nosso cérebro, somos cegos à probabilidade. O fato de que as perdas têm mais impacto que os ganhos, e um impacto diferente, torna seu desempenho acumulado, ou seja, a riqueza total, menos relevante que a última alteração nela. Além disso, é mais fácil para o seu cérebro detectar diferenças, que absolutos, de modo que as noções de riqueza ou pobreza, acima de um nível mínimo, são sempre comparativas. Se levássemos isso ao limite lógico, perceberíamos que, por causa dessa reprogramação, a riqueza em si não faz ninguém feliz, acima, é claro, de um nível de subsistência, mas mudanças positivas na riqueza podem fazer, principalmente se vierem de maneira estável. Essa ancoragem em um número é a razão pela qual as pessoas não reagem à sua riqueza total acumulada, mas às diferenças em qualquer valor que estejam ancoradas no momento. Grande parte do nosso problema vem do fato de que nos desenvolvemos fora de nosso habitat muito mais rápido do que os nossos genes. E é até pior, nossos genes não mudaram em absoluto. A causalidade pode ser bastante complexa. É muito difícil isolar uma única causa quando há muitas adjacentes. Isso é chamado de análise multivariável. De maneira parecida, nosso cérebro não pode ver a diferença entre uma mudança significativa de preço e um mero ruído, em particular quando a mudança vem acompanhada de ruído jornalístico não alisado. Dá para ver que a minha atividade no mercado depende muito menos de para onde acho que o mercado está indo, do que do grau de erro que me permito cometer, em torno de um nível de confiança assim. Vamos fechar este capítulo com a seguinte informação: eu me considero tão propenso a cometer tolices quanto qualquer outra pessoa que conheço, apesar da minha profissão e do tempo que gastei para me tornar um especialista no assunto. Contudo, aqui está a exceção: sei que sou muito, muito fraco a esse respeito. Minha humanidade tentará me derrotar, portanto tenho de manter a guarda. Nasci para ser iludido pelo acaso. Isso será explorado na parte 3. Parte 3, cera nos ouvidos, vivendo com a casonite. O mecanismo é um método probabilístico chamado de informação condicional, a menos que a fonte da afirmação seja altamente qualificada, a afirmação será mais reveladora do autor, do que a informação pretendida por ele. E isso se aplica, claro, a questões de julgamento. Capítulo 12. Chiques de jogadores e pombos numa caixa. Uma das mais irritantes conversas em que me envolvo ultimamente é com gente que me doutrina sobre como eu deveria proceder. A maioria de nós sabe muito bem como deveria proceder. O problema é a execução, não a falta de conhecimento. Precisamos de truques para isso, mas antes precisamos aceitar o fato de que somos meros animais, necessitando de formas mais simples deles, e não de sermões. Capítulo 13. Carneades chega a Roma, sobre probabilidade e ceticismo. Digamos que você possui um quadro que comprou por $20.000, e devido às condições do mercado de arte, a pintura agora vale 40 mil. Se não possuísse esse quadro, optaria por adquiri-lo pelo preço atual? Se a resposta for não, então se pode dizer que você é casado com sua posição. Disse que as crenças são dependentes do caminho, se a sequência de ideias é tal que a história passada prevalece. Chamado viés da atribuição. Você atribui seus sucessos às suas habilidades e seus fracassos ao acaso. O viés da atribuição tem outro efeito: dá às pessoas a ilusão de serem melhores no que fazem, o que explica a descoberta de que de 80% a 90% das pessoas acredita que estão acima da média em muitas coisas. Capítulo 14. Baco abandona Antônio.
Porque o conselho dos estoicos era escolher o que podemos realmente fazer para controlar nosso destino, quando deparamos com um resultado que dependa do acaso. No final, pode-se escolher entre nenhuma vida e o que o destino nos reserva, sempre temos uma opção em face da incerteza. É isso que o estoicismo realmente significa. É uma tentativa do homem de acertar as contas com a probabilidade. Sua atitude digna também fará com que tanto a derrota quanto a vitória sejam igualmente heróicas. Não culpe os outros por sua própria sorte, mesmo que eles mereçam isso. Nunca demonstre autocomiseração, mesmo que seu par se entusiasme com uma instrutora de esqui bonita, ou um aspirante a modelo. Não se queixe. O único artigo que a deusa Fortuna não controla é nosso comportamento. Pós-escrito. A repetitividade é fundamental para a revelação de habilidades, por causa do que chamei, no capítulo 8, de ergodicidade, na detecção de propriedades no longo prazo, quando elas existem. Todavia, os que ocupam as diretorias executivas e os cargos administrativos mais altos são pagos apenas pelos resultados, não importa o processo. No capítulo 10. Essa discussão visa mostrar como algum grau de imprevisibilidade, ou falta de conhecimento, pode ser benéfico para nossa espécie defeituosa. Uma programação ligeiramente aleatória nos livra da otimização e impede que sejamos eficientes demais, em particular nas coisas erradas. Sabemos que as pessoas com predisposição à alegria tendem a ser do tipo satisfazível, com uma ideia fixa com relação ao que querem na vida, e uma capacidade de parar, tão logo o consigam. Seus objetivos e desejos não se deslocam junto com suas experiências. Um maximizador, por comparação, é o tipo de pessoa que se desenraiza e muda de residência oficial, apenas para reduzir em alguns pontos percentuais seu imposto devido. Pessoas que são promovidas a cargos importantes geralmente sofrem de agenda apertada, o tempo é curto e fragmentado. Quando viajam, tudo é organizado, com a intenção de otimizar. A causalidade não é clara, ainda resta saber se maximizadores são infelizes, porque vivem em uma busca incessante pelo melhor negócio, ou se as pessoas infelizes tendem a otimizar em função de seu sofrimento. De qualquer modo, a aleatoriedade parece operar como cura, ou como novocaína. As pessoas ao meu redor são estudantes, aposentados, por isso não têm medo do que chama de tempo perdido. E estou desfrutando do ar não poluído por pessoas, espremidas pela vida. Cheguei a essa conclusão quando, há cerca de uma década, parei de usar despertador. Ainda assim continuei acordando na mesma hora, mas seguia meu relógio pessoal. No limite, você pode decidir ser relativamente pobre, mas livre com relação a seu tempo, ou rico, mas tão dependente quanto um escravo. Gostou do conteúdo e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Na descrição do vídeo, tem um link para ter acesso ao meu mais novo livro, que se chama Atitude, o fim é melhor que o começo. Caso você queira adquirir também o livro Iludidos pelo Acaso, de Nassim Taleb, na descrição do vídeo você encontrará um link de afiliado, e com isso você contribuirá com o crescimento do canal Atitudinal. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, na opção todas, e entre também, para um dos meus grupos de networking, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Atitude, bons estudos, muito obrigado. E até o próximo vídeo.